Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E se você ainda não é inscrito no canal, então eu lhe peço para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso vai nos ajudar a contar cada vez mais histórias. E o Gravado na História de hoje traz a história de Manuel Quirino, esse intelectual negro muito importante para a nossa história. Vamos conhecer a história desse intelectual? Manuel Raimundo Quirino foi intelectual afrodescendente, aluno fundador do Liceu de Artes e Ofício da Bahia e da Escola de Belas Artes, pintor, escultor, abolicionista, desenhista, artista, professor de desenho, jornalista, pesquisador, historiador, folclorista, etnógrafo, escritor e pioneiro nos registros antropológicos e na valorização da cultura africana na Bahia. Nasceu em Santo Amaro da Purificação, em 28 de julho de 1851. Filho do carpinteiro José Joaquim dos Santos Quirino e Luzia Rocha Pita. Durante a infância, a epidemia de cólera de 1855 matou a sua mãe e o seu pai. Órfão, o menino encontrou conforto na casa de uma amiga da família, que o levou para Salvador, onde recebeu como tutor o bacharel Manuel Correia Garcia, professor aposentado da Escola Nacional. A tutela de Manuel Garcia garantiu uma boa formação para o pequeno Quirino, que aprendeu a ler com o bacharel. Mais tarde, foi Garcia quem incentivou o jovem, já em idade própria, a aprender o ofício de pintor. Em 1868, enquanto viajava pelo Nordeste, à procura de oportunidades, foi recrutado no Piauí, mas graças à sua boa letra, a formação intelectual e o porte físico franzino, Quirino é designado para ficar na escrita do batalhão no Rio de Janeiro, chegando a cabo de espada. Em 1870, findada a guerra, voltou à Bahia, onde passou a trabalhar como pintor durante o dia e estudar humanidades à noite, no recém-criado Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Estudou arquitetura na Escola de Belas Artes e formou-se em desenho em 1882. Ativo politicamente quando estudava, ainda no período do Império, atuou na política como abolicionista, auxiliando na fundação da Liga Operária Baiana em 1876, e no Brasil República, o Partido Operário. Quirino tomou parte do Conselho Municipal de Salvador, atual Câmara Municipal, por duas ocasiões, entre 1890 e 1891, e posteriormente em 1897 e 1899, antes de abdicar da política em favor da carreira intelectual. Apesar da decepção com a extinção da Liga Operária em 1880, Manuel Quirino não desanimou e seguiu a luta em favor da classe operária e da República. Em 1887, lançou o seu jornal chamado A Província, que circulou desde 20 de novembro de 1887, dia do lançamento, até o final de 1888. Quirino produziu o que se chamaria hoje de jornalismo militante. Não era jornalista por profissão, mas utilizava o seu jornal para difundir as suas ideias e as suas opiniões. Com o abandono da política, Manuel Quirino voltou seus olhos para a pesquisa das manifestações populares e das culturas afro-brasileiras, tendo escrito inúmeros livros sobre o tema, com ênfase na história da Bahia, em artes e costumes. Foi seguramente o primeiro intelectual a reconhecer e divulgar a contribuição das culturas africanas à cultura brasileira. Suas obras se dividem em duas partes. A primeira, entre 1903 e 1916, versa sobre os artistas e as artes no Brasil, dando a devida importância para os trabalhadores
que em sua maioria eram negros, constantemente desprezados pelo avanço das tecnologias. É uma fase que compreende crônicas, ensaios e artigos. Merece destaque o estudo Os Artistas Baianos, artigo de 62 páginas, publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia em 1906. Na segunda fase, que vai de 1916 a 1922, Quirino se dedica aos estudos dos costumes oriundos da presença afrodiaspórica na Bahia e se debruça sobre as práticas culturais recuperadas pelas pesquisas de fontes primárias presentes das memórias coletivas e inscritas nas oralidades. Em 1916, teve participação de destaque no 5º Congresso Brasileiro de Geografia, no qual apresentou seus estudos à raça africana e os seus costumes na Bahia, publicado nos anais do evento e posteriormente incluído no volume A Raça Africana, edição póstuma de 1955. Como pesquisador, coletou fontes orais e buscou o reconhecimento das contribuições do negro na história do Brasil. Seus escritos sobre as personalidades negras e mestiças insurgiram contra o preconceito e a inferioridade que cercava o negro deste país. Especialista na temática da formação social do Brasil, Quirino renegou e combateu as previsões pessimistas que faziam os intelectuais defensores do racismo científico. O artigo O Colono Preto como Fator de Civilização Brasileira, apresentado no 6º Congresso Brasileiro de Geografia, é uma resposta aos escritos de Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues, que foi um médico, antropólogo e psiquiatra brasileiro, defendeu ideias que hoje são consideradas racistas, mas que naquela época eram consideradas científicas e avançadas, tais como a degenerescência explicava a frequência de criminosos negros e mestiços entre os mutiladores. Os negros e mestiços estavam mais propensos à vida criminosa do que os brancos. A alienação entre negros e mestiços era explicada pela degenerescência. Podemos destacar, entre as diversas obras de Manuel Quirino, O Artista Baiano, de 1909, A Bahia de Outrora, de 1916, O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, de 1918, mas seu trabalho mais reconhecido, no entanto, é a publicação póstuma Costumes Africanos no Brasil, de 1938, composta por um conjunto de artigos do autor que foram selecionados por Arthur Ramos. Manuel Quirino foi casado com Alzira Quirino, com quem teve 4 filhos. Ficou viúvo e, anos depois, casou-se também com a viúva Laura Pimentel Barbosa, com quem não teve filhos. Manuel Quirino foi um dos mais destacados intelectuais baianos e considerado pelo professor Jefferson Bacelar, da Universidade Federal da Bahia, como um dos fundadores da antropologia brasileira. Faleceu em Salvador no dia 14 de fevereiro de 1923, vítima de malária. Inúmeras homenagens sucederam à morte do intelectual. Na Câmara Municipal de Salvador, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, no Liceu de Artes e Ofício, na Escola de Belas Artes, entre outros lugares pelo qual Quirino passou e por onde contribuiu com a sua luta, sua inteligência e seu talento. Seu trabalho de resgate da contribuição da cultura da diáspora africana na Bahia é pioneiro e se contrapõe aos discursos oriundos da colonização, com toda a carga de preconceitos que ainda carregam, e ressurge na contemporaneidade, movido pela atualidade histórica de suas reflexões sobre essas porções ainda marginalizadas pela sociedade. Manuel Quirino viveu e atuou numa época em que se defendia abertamente o branqueamento do Brasil
enquanto política oficial de Estado, visto que o pensamento dominante era o de que a cultura negra era inferior em relação à branca. Manifestações culturais, como o candomblé e a capoeira, eram vistas como bárbaras e empecilhos da civilização. Neste contexto, Manuel Quirino defendeu que o branqueamento era desnecessário, porque os africanos já tinham civilizado o Brasil, e que os negros eram capazes de realizar trabalhos sofisticados, ao contrário do que se pensava. Nesse sentido, Quirino antecipou as ideias de Gilberto Freire, que também foi uma voz intelectual que defendeu o valor da cultura negra no Brasil. E é por isso que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, se orgulha em dizer que Manuel Quirino tinha que ser preto. Obrigado por tudo que você representa na luta pela exaltação da contribuição da cultura africana no Brasil e a valorização dos negros do nosso país. Obrigado, Manuel Quirino. E se você gostou do Gravado na História, que contou a história de Manuel Quirino, então eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.